As polícias civil e militar do Brasil matam quase o triplo em relação à polícia de 15 países juntos do G20. Eu vou repetir: a polícia civil e militar do Brasil matam quase o triplo em relação à polícia de 15 países juntos do G20, conforme apurado pelo UOL. Isso diz, né, muito sobre a nossa sociedade e como a gente lida com os problemas sociais, não acha? Vamos falar sobre isso com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Você está falando que meu áudio está ruim, seu áudio está ruim nesse momento, aquele probleminha do microfone. Vê como é que tá aí agora, tá bom? Melhorou. Vamos lá. Beleza, não, tô nele. Bom, vamos lá. Sobre esse caso, o que nós temos aí, Ana? Eu pego aquela música do Renato Russo, né? A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Ou seja, a gente gosta, nós brasileiros, de assistirmos essas questões com o nome de Brasil, de geral, de urgente, de tudo, e acaba que essa violência, ela é um reflexo do que é a nossa sociedade, mas também mostra o quanto a gente tem que melhorar como um desenvolvimento social. Porque se a gente soma, olha o absurdo, 15 países do G20 não chega ao número de pessoas mortas pelas nossas polícias. Lembrando que a nossa polícia, aqui do Rio de Janeiro eu tenho certeza disso, é a que mais mata e a que mais morre. Então a gente tem um problema generalizado no Brasil sobre a questão policial. Seja na questão de salários, seja na questão de dignidade, tanto da pessoa que trabalha, quanto de como ela lida com o cidadão. Então, assim, a gente tem vários casos, né? Aquele cara que foi jogado da ponte, o músico, né, que foi metralhado com 80 tiros de advertência, por assim dizer, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Então, assim, o nível da violência é grotesco. E o problema é que a gente está normalizando isso. E é isso que a gente tem que começar a entender. A violência, ela tem que ser tratada como uma questão de segurança pública, mas não para estimular mais violências, mas para ver o que esses 15 países que somados não chegam a quanto a gente mata, o que eles fazem para conter essa violência. O que eles fazem que nós não estamos fazendo? Então, é importante a gente olhar para dentro, fazer essa autocrítica. E eu queria pegar essa matéria, Ana, essa primeira, para a gente falar um pouquinho sobre o que foi esse levantamento, né, feito pelo site UOL. Vamos lá. Diz lá, policiais brasileiros matam mais do que os de 15 países do G20 somados. Matéria por Pedro Vilas Boas e Matheus Aleone, do UOL. Tá lá o levantamento. O que aconteceu? Vamos no resumo aqui. Foram 6.393 mortos por policiais em 2023, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Ao todo, 15 países do G20 somam 2.267 vítimas fatais de policiais. Isso é 15 países juntos, tá? A gente tem mais, muito mais, aliás, do que 15 países juntos. Arábia Saudita, China e Rússia não entraram no levantamento por falta de dados confiáveis. Criado em 1999, o G20 reúne as maiores economias do mundo. O Brasil ocupa a 10ª posição. O grupo reúne 19 países, além de União Europeia e União Africana, que também não foram considerados, né? Diz lá, quando considerados os tamanhos das populações, a diferença é ainda maior. O Brasil tem 7% do número de pessoas da soma dos outros 15 países. Então, também não dá para você dizer que não, é porque, né, diferença de tamanho e tal. Não, a gente tem 7% do número e mesmo assim a gente tem muito mais violência. Proporcionalmente, os policiais brasileiros matam 36 vezes mais do que a média dos agentes das outras nações. A taxa é 7,5 vezes a da África do Sul, cuja polícia é a segunda que mais mata por habitantes entre os considerados. Caraca!
Diz lá, o sociólogo Daniel Hirata, um dos coordenadores do GENI, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, lista fatores que levam ao cenário no Brasil. Para o estudioso, órgãos de controle interno e externo, como as corregedorias e o Ministério Público, além do discurso político, incentivam a letalidade policial. Vocês acham? Exatamente, Ana. Eu acho que até aí tá bom. E aí, o que eu acho importante destacar de tudo isso que está sendo falado, né? A letalidade da nossa polícia tem a ver justamente com essa pressão, tem a ver com esses parlamentares que dizem que é tudo na bala, né? Inclusive, tem uma propaganda, olha que louco, né? Uma propaganda do Henrique Meirelles, de quando ele disputou a eleição lá com o Bolsonaro, em que ele fez uma campanha mostrando lá, educação, bala, saúde, bala. E ele tá dizendo, não se resolve tudo com bala. Eu achei muito interessante aquela propaganda dele, mostrando o problema que é um Bolsonaro. E aí vocês têm a grande questão. Por exemplo, tem muita gente que é campeão de tiro, de coisas esportivas, etc. Essas pessoas, elas têm um tratamento especial, mas não é isso que tem que ter toda a população brasileira. Não é todo mundo que tem direito a ter arma. Outra coisa, a gente sabe que existe vazamento de armas, entrega, né, de armas das próprias polícias ou do exército para o narcotráfico e para as milícias. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, quando o então governador Witzel queria comprar drone de Israel para usar aqui, eu sabia que se viessem 10, uns 3 iam ser desviados. E aí imagina isso no poder das milícias. Então, assim, quanto mais a gente for para a linha de aumentar e escalonar a violência, mais a gente está dando foco para esses parlamentares, para essas pessoas que só querem resolver no tiro. E esse é o nosso maior problema hoje. O Brasil já foi condenado, eu já quero dizer isso, não é que o Brasil participou de um debate, não, foi condenado pela chacina da Candelária, que foi aqui no Rio de Janeiro, e o Brasil já tem como recomendação mundial desmilitarizar a polícia. Como assim? Tudo é policial civil. Porque com isso você dá mais dignidade para o policial, você dá uma estrutura de carreira para ele, aí você não vai ter um general de 3, 4 estrelas aí, que não faz nada, e o cara que está ali batalhando desde soldado, nunca vai poder chegar. Então, assim, você dá acesso. E outra coisa, fundamental também, o direito à greve. Aqui no Rio de Janeiro, quando os policiais militares queriam fazer greve, quem ia para o quartel fechar a porta eram as mulheres. Por quê? Porque se o cara fizesse greve, ele ia preso. Então, assim, a gente tem que entender que o debate sobre a polícia no Brasil, ele é tanto em defesa desses trabalhadores, que são policiais, como também da própria sociedade. Porque, de toda forma que a gente está, a gente tem que melhorar a dignidade para todo mundo. E eu juro para vocês, saúde, educação e trabalho, dando essas coisas para a sociedade, as coisas vão melhorar. O último corte que eu vou fazer hoje, que é sobre o Vini Júnior, eu já aproveito para dizer que eu vou fazer um paralelo com isso que a gente está falando aqui, porque o Vini falou sobre isso. Tá curioso? Vai ver o corte do Vini Júnior daqui a pouco. Mas o ponto é esse, sabe? Eu acho que a gente tem que entender e humanizar mais. Uma arma, ela não serve para você ficar fazendo arte. Pode até fazer, mas a questão é, uma arma, ela tem um objetivo, tirar vidas. Não é com armas, não é com escalonamento da violência que a gente resolve esse problema. E nós já mostramos que o Brasil fracassou. A gente ter esses dados que foram mostrados agora, eles mostram que a gente fracassou. E tem uma outra matéria também, né, que a gente deixa aí, que justamente exatamente essa também, do Jamil Chad, que ele coloca que a violência policial no Brasil, ela vai gerar uma questão aí sobre genocídio na ONU. Se você puder, Ana, dá até uma lidinha rápida nessa parte da matéria, que eu acho interessante comentar também, para finalizar. Tá lá, matéria do Jamil Chad para o UOL também, né? Diz lá, violência policial coloca o Brasil entre os lugares de maior preocupação da ONU em relação às violações aos direitos humanos e chegou a soar um alerta no departamento do órgão internacional que trabalha pela prevenção do genocídio,
E aí continua, né? O UOL mostrou que os policiais brasileiros matam quase o triplo do que os de 15 países do G20 somados. A conselheira especial da ONU para a prevenção de genocídio, Alice Waimiru Nderitu, viajou ao Brasil em maio de 2023 para examinar a situação dos povos indígenas, mas a sua missão acabou sendo ampliada para também avaliar o racismo estrutural e, claro, a violência policial contra negros no país. Num documento obtido pelo UOL, a conselheira diz o que descobriu ao se deparar com a situação da violência policial e do racismo. Aspas dela. Em minha visita ao Brasil em maio de 2023, aprendi em primeira mão sobre os desafios das populações vulneráveis no país e a resposta do governo a esses desafios. Ficou claro em minhas reuniões que os povos indígenas não são o único grupo vulnerável, admitiu o relatório, né? Minha visita também se concentrou nos desafios muito sérios e contínuos dos afrodescendentes no país, contou. Para avaliar esse desafio, reuni-me com líderes de comunidades afro e quilombolas em Brasília, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Atualmente, os negros representam mais de 55% da população. No entanto, o racismo estrutural e a discriminação contra eles são terríveis. A insegurança e a violência generalizadas em suas comunidades prejudicam seu direito à educação e o acesso a serviços básicos, com impactos óbvios em sua saúde, nutrição e oportunidades de emprego. Ana, exatamente. Até aí tá bom. E acho que é importante deixar bem claro isso, que a gente não tem que reinventar a roda. Veio uma especialista da Organização das Nações Unidas para avaliar. A gente pode não gostar da ONU, etc., mas é o órgão que a gente tem. A gente tem como melhorar isso? Tem, sempre. Só que o ponto é, não vamos negar as evidências. O nosso país fracassou no tema estrutural e social. E a gente tem que repensar a partir dessa derrota. É o nosso 7-1 que a gente tem que engolir e tocar em frente. E é assim que eu fecho, Ana. Perfeito, Bruno. Não tem nada que eu possa acrescentar que seja melhor do que isso. Isso é um sintoma da nossa derrota em enfrentar as principais questões do nosso país. A gente quer enfrentar tudo na base da bala. Essa cultura vem sendo implementada no país há muito tempo, ganhou espaço e posição superior na política brasileira na gestão Bolsonaro. Mas especialmente ganhou um espaço na cultura, um espaço na cabeça das pessoas que acham que vão resolver tudo na base de mais armas, principalmente nessa coisa de querer ficar imitando os Estados Unidos, né? Não, porque lá nos Estados Unidos e tal, tá aí o resultado dessa política. Nós temos um índice de violência inaceitável, tá? E que dispara alertas, inclusive na ONU, a respeito do como a gente está tratando nossa população e o nível de violência policial que a gente encontra nesse país. Então, tá na hora da gente olhar isso e tá na hora da gente admitir que a gente não vai resolver problema social nenhum na base de arma. Ficamos por aqui, doutor Bruno? Você me lembrou de uma última falazinha aqui para eu falar para a gente fechar, Diga, que é a manda seguinte: ver. as falhas democráticas dos Estados Unidos não são um problema nosso. Que eles fiquem com as falhas deles e a gente aprenda com os erros deles para não repetir. Boa, chega de copiar os Estados Unidos, bora lá. Ficamos por aqui, voltamos em instantes, chat, para mais assuntos do dia. Beijos. Cadê o botão de desligar a trilha aqui? Vamos lá.